Sabe, no nosso dia a dia, a gente faz um monte de acordos que nem percebe. E muitos deles são, na verdade, contratos de verdade, com o nome e regras bem definidas pela lei. Hoje, a gente vai desvendar 3 tipos desses contratos, que são super comuns e que vão muito além daquela ideia simples de comprar e vender. Eles organizam desde a troca de um objeto até o ato de dar um presente. Para começar, vamos pensar juntos. O que é que a troca daquela figurinha rara do álbum e o recebimento de uma joia de família podem ter em comum? Bom, à primeira vista parece que nada, né? Mas a resposta está na lei. Os dois são exemplos de acordos, de contratos que não precisam de dinheiro para acontecer. Então vamos mergulhar nesse universo e, para começar, nada melhor do que a forma mais antiga de comércio que existe: a troca. Só que, no direito, isso tem um nome um pouquinho mais formal: contrato de permuta. Olha, a definição é bem simples, na verdade. A permuta, que a gente conhece no dia a dia como troca ou escambo, é basicamente um contrato em que as partes combinam de dar uma coisa pela outra sem que o dinheiro entre na jogada. A melhor forma de visualizar isso é pensar que são duas vendas acontecendo ao mesmo tempo, onde o pagamento de uma é o produto da outra. Simples assim. E o que é que define esse contrato? Bom, primeiro, ele é uma via de mão dupla, ou seja, os dois lados têm obrigações um com o outro. Segundo, e isso é muito importante, a propriedade das coisas troca de mãos assim que o acordo é fechado. E a regra de ouro é bem fácil de lembrar: se um bem pode ser vendido, ele também pode ser trocado. Agora, olha só que interessante, uma dica prática aqui. Quem é que paga as contas dessa troca? Tipo, despesa de cartório ou transporte dos bens. A lei diz o seguinte: se o contrato não fala nada diferente, as despesas são rachadas, meio a meio. Claro, as partes podem combinar outra coisa, mas na falta de um acordo, a regra é 50-50. E tem uma situação bem específica que mexe muito com famílias e que tem uma regra especial. Imagine que um pai troca um imóvel super valioso por um carro bem mais simples de um dos filhos. Isso é permitido? Sim, mas com uma condição que não dá para abrir mão. Os outros irmãos e o cônjuge precisam concordar com isso por escrito. O objetivo da lei aqui é muito claro: é proteger a herança de todo mundo e evitar que uma troca desigual seja, na verdade, uma doação disfarçada, prejudicando os outros herdeiros. Beleza, deixamos a troca de lado um pouquinho e vamos para outro modelo de negócio super comum, principalmente no comércio e no mundo da arte. Pense numa pessoa que faz joias artesanais e deixa as peças numa loja para vender. A loja não comprou nada, mas tem autorização para vender. Esse tipo de acordo se chama contrato de consignação. O nome técnico que a lei dá para isso é contrato estimatório. A lógica é bem direta. Uma pessoa que é a dona do produto e que a gente chama de consignante entrega esse bem para outra pessoa, o consignatário. E qual é a missão do consignatário? Vender esse produto. E como é que isso funciona na prática? É assim: o dono define o preço que ele quer receber, vamos supor, R$ 100. O vendedor tem um prazo para tentar vender por um valor maior, e a diferença é o lucro dele. Quando o prazo acaba, ele tem duas opções: ou ele paga os R$ 100 para o dono, não importa se vendeu ou não, ou ele simplesmente devolve o produto. O detalhe fundamental é que, até a venda final para um cliente, o dono original continua sendo o proprietário legal daquele bem. Agora, atenção, porque esse é o ponto que mais pega e que muita gente não se liga. A partir do momento em que o vendedor pega o produto, o risco passa a ser todo dele. Se o item for roubado, se quebrar, se sumir da prateleira, não importa o motivo, ele ainda vai ter que pagar ao dono o valor combinado. Ou seja, a posse transfere a responsabilidade. E chegamos ao nosso terceiro contrato. Um que, poxa, todo mundo acha que conhece de cor e salteado: a doação. Afinal de contas, o que pode ser mais simples do que dar um presente, né? Bom, se prepare, porque no mundo da lei, o ato de doar é um ato cheio de regras, limites e até umas reviravoltas bem surpreendentes. Então, formalmente, a doação é isso aí: um contrato em que uma pessoa, o doador, decide por pura generosidade transferir alguma coisa do seu patrimônio para outra pessoa, o donatário. Não tem troca? Não tem pagamento. É um ato de pura e simples vontade de beneficiar o outro. E logo de cara, a gente já se depara com a regra talvez mais importante de todas. Ninguém pode simplesmente sair doando tudo que tem. Não, não. A lei divide o patrimônio de uma pessoa em duas metades. Metade, que tem o nome de legítima, é intocável. Ela é reservada por lei para os herdeiros necessários, como filhos e cônjuge. A outra metade? Ah, essa sim.
Essa é a parte que a pessoa pode doar para quem ela quiser. Se uma doação invade a parte dos herdeiros, ela é considerada inoficiosa e pode até ser anulada na justiça. E a doação pode vir com umas cláusulas, digamos, bem criativas. Uma delas cria o que a gente poderia chamar de presente bumerangue. É a chamada cláusula de reversão. Funciona assim. O doador coloca no contrato que, se a pessoa que recebeu o presente falecer antes dele, o bem volta automaticamente para o patrimônio do doador. É uma forma de garantir que aquele bem beneficie apenas aquela pessoa específica. E olha que curioso, já pensou em doar algo para alguém que ainda nem nasceu? Pois é, a lei permite. É totalmente possível fazer uma doação para um nascituro, que é o bebê ainda na barriga da mãe. Os pais, como representantes, podem aceitar a doação, mas tem uma condição essencial. O presente só se consolida, só se torna definitivo se o bebê nascer com vida. Sabe aquele velho ditado, presente dado não se tira? Então, no direito a história é um pouco diferente. Existem situações tão sérias, tão graves, que a lei permite que o doador, se sentindo profundamente ofendido, peça o presente de volta. Essa possibilidade se chama revogação por ingratidão. E aqui não se trata de uma coisinha boba, como esquecer um aniversário, não. A lei é bem clara e fala de atos gravíssimos. Coisas como atentar contra a vida do doador, cometer um crime contra a honra dele com calúnias pesadas ou, talvez a mais cruel de todas, se recusar a dar ajuda essencial quando o doador está precisando. São atitudes que a lei vê como uma quebra total daquele laço de gratidão. E tem mais um detalhe crucial: o tempo. Não dá para esperar para sempre. A partir do momento em que o doador descobre o ato de ingratidão, o relógio começa a contar. Ele tem apenas 1 ano para entrar na justiça e pedir a revogação daquela doação. Passou de 1 ano, já não pode mais. Bom, chegando ao final da nossa conversa, fica bem claro, né? Permuta, consignação, doação são muito mais que só termos jurídicos. São, na verdade, ferramentas que organizam as nossas relações de todo dia, indo muito além daquela lógica simples do pagou-levou. Então, para resumir o nosso kit de ferramentas de hoje, temos a permuta para quando o dinheiro não faz parte do negócio, a consignação, a solução para vender o que não é seu com segurança, e a doação, que é o jeito de presentear, seguindo regras claras que protegem todo mundo. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? Se só esses 3 contratos já mostram toda uma estrutura de regras invisíveis no nosso dia a dia, imagina só quantos outros acordos silenciosos a gente está fazendo o tempo todo. Desde o contrato de transporte, quando se pega um ônibus, até o de depósito, quando se deixa um casaco na chapelaria. Fica a reflexão sobre como o direito está ali, silenciosamente, em toda parte.